Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História do sexto ano. Eu sou a professora Vanderleia e nós iremos trabalhar com o assunto a história no tempo e no espaço. Preparados? Vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula, precisamos entender o que significa história. História é uma ciência humana, que estuda o desenvolvimento do homem ao longo, do processo histórico, ou seja, ao longo do tempo. A primeira pessoa a utilizar esse termo história foi o grego Heródoto, Histori, que vem de origem grega e significa história, investigar, investigação. E essa investigação hoje é importante para o fazer do historiador. O historiador é um pesquisador, ele procura, ele busca fatos históricos, para fazer análises e pesquisas. O que são os fatos históricos dentro da nossa sociedade? São os acontecimentos, fatos marcantes dentro da nossa sociedade, que eles acontecem de forma repetitiva, essa forma pode ser anteriormente, e depois ela fica se repetindo no presente, ou seja, uma repetição de fatos históricos. Cabe ao historiador dizer se esse fato é importante ou não para o processo histórico de uma sociedade. Então, o historiador é esse que vai buscar a importância do fato histórico dentro da nossa sociedade. Para ajudar o trabalho do historiador, ele precisa das fontes históricas, Além dessas fontes históricas que são objetos de pesquisa, nós também precisamos do auxílio de outras ciências, tais como a arqueologia, a paleontologia, a geologia, também a geografia, devido aos mapas, a antropologia. Todas essas são ciências importantes para o auxílio do trabalho do historiador. E também, como eu disse para vocês, que o historiador ele utiliza de fontes históricas, nós dividimos essas fontes históricas em duas, Fontes históricas primárias e secundárias. Essas fontes primárias e secundárias, elas são divididas em fontes imateriais e fontes materiais. Por exemplo, imaterial, a oralidade, a conversa, contos, lendas, isso faz parte do patrimônio imaterial, mas também faz parte das fontes históricas. E dentro das fontes materiais históricas, nós temos o quê? Nós temos as fontes escritas e as não escritas. Quais exemplos de fontes não escritas? Utensílios, vasos de cerâmica, monumentos, restos arqueológicos como fósseis. Isso são exemplos de fontes não escritas. Aí você me pergunta, professora, e o desenho, a pintura, a obra de arte? Também são exemplos de fontes não escritas, porém visuais. Ou seja, é um desenho, uma pintura, uma obra de arte, são exemplos não escritos, porém visual. E temos as fontes materiais escritas. As escritas também são denominadas de fontes documentais, como, por exemplo, uma carta, um diário, um jornal, o livro, certo? E as secundárias? As secundárias são investigações de outros historiadores com base num trabalho feito por outra pessoa lá no passado e ele, em cima daquela obra, em cima daquele estudo ou pesquisa, ele vai dar continuidade. Isso é chamado de fonte secundária, certo? Gente, olha só, é importante também entendermos que na história existe o quê? O tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é comum, todos nós sabemos muito sobre o tempo cronológico. Por quê? Porque nós contamos os nossos dias, Esse dia que é dividido em minutos, horas, Semanas, meses e ano. E nós usamos o quê? O calendário, aí depois vem décadas, E depois das décadas temos aí os séculos,
E também usamos o tempo do relógio, né? Mas utilizado também por nós hoje. E o celular também, né? A tecnologia aliada a esse tempo cronológico, nós temos o relógio e o celular em um único aparelho, devido à tecnologia. Mas, anteriormente, lá no passado, os povos antigos já mediam o tempo, né? Eles utilizavam instrumentos para medir esse tempo, como a ampulheta, o relógio do sol, de areia, enfim, tá? E o tempo histórico, gente, é um tempo que o ser humano desenvolveu a sua ação ao longo desse processo histórico. Nós sabemos que desde a pré-história até a contemporaneidade, ou seja, a atualidade, nós temos o quê? Transformações, mudanças acontecendo. Essas mudanças que ocorrem só foram possíveis devido à ação do homem nesse tempo e nesse espaço. Isso é chamado de tempo histórico, que desenvolve a ação do ser humano no tempo. E falando ainda sobre esse tempo cronológico, falei do calendário. É importante também lembrarmos que o calendário, existem vários calendários na nossa sociedade, no mundo, né? Nós conhecemos e utilizamos o calendário cristão, que é o gregoriano. Esse calendário cristão nós utilizamos, né? Várias partes do mundo utilizam esse calendário, mas além desse calendário cristão, nós temos o calendário judaico ou hebraico, o calendário islâmico, né, dos muçulmanos, também calendários antigos como dos maias e o calendário chinês. Povos, sociedades diferentes com calendários diferentes. Então, o nosso calendário não é o único no mundo, certo? Olha só, a história ela é dividida em tempos, né? O tempo pode ter uma curta, uma média ou uma longa duração. Como compreender isso, professora? O que é curta, média ou longa duração? Olha só, exemplo, curta duração, uma partida de futebol. Ela tem o início tem o seu início lá, delimitado, e o horário para terminar. E quando o juiz coloca lá determinado acréscimo, né? Mas ele vai terminar aquela partida de futebol, aquele jogo, ele vai ter um tempo, uma duração. E isso é um exemplo de curta duração, com início e fim para terminar, né? O lançamento de um livro, a inauguração de uma obra pública, né? Isso é um tempo de curta duração. Média duração. O que seria média duração? Eu, como um sujeito histórico contemporâneo, como todos nós que vivemos na contemporaneidade, nós estamos vivenciando na atualidade. Porém, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, nós não participamos desse evento, ouvimos falar, mas faz parte do nosso período histórico, ou seja, eu nasci na contemporaneidade, então eu sou sujeito contemporâneo. E fatos que eu não era nascido ainda, então isso significa média duração. Eu nasci na contemporaneidade, porém, alguns fatos que aconteceram no passado eu não vivenciei. Por exemplo, a moda dos anos 80, o governo fulano de tal, né? Então, são vários acontecimentos que nós não participamos. Isso significa média duração. Eu sou desse período, porém não vivenciei tudo que aconteceu nesse período. E longa duração. Por fim, temos a longa duração. A longa duração seria o quê? Seriam os exemplos que nós temos como a Grécia Antiga, Roma Antiga. Vocês vivenciaram isso? Não. Nós sabemos que existiu devido ao quê? O livro, devido aos escritos, né, os monumentos que estão aí, porque nós não vivenciamos esse período. Então, longa duração é algo que aconteceu há muito tempo atrás, principalmente na antiguidade. Certo? Gente, também é importante lembrarmos o seguinte: a questão de tempo e espaço. Como compreender esse tempo e espaço dentro da história? Olha só, a concepção e a percepção de tempo seria igual para todas as sociedades? Olha só, o tempo é igual para todas as sociedades, porém as produções, as atividades que o ser humano desenvolve são diferentes, né? O espaço é diferente. Por exemplo, zona rural, zona urbana, né? O mesmo tempo, porém as ações que essas pessoas, os sujeitos produzem são diferentes,
né? As atividades desenvolvidas no campo é um pouco diferente da cidade. Então, nós temos que ter essa concepção. Não é porque eu vivo na zona urbana, né? Na capital. Vamos como exemplo a nossa cidade de Rio Branco, a nossa capital. Na nossa capital, Rio Branco, eu desenvolvo atividades que pessoas ribeirinhas nas aldeias desenvolvem da mesma forma? Não, são ações diferentes. Então, tempo, né? Onde eu produzo a minha ação, e espaço são os locais diferentes, né? Então, devemos ter essa concepção, certo? Agora vamos para o exercitando. O exercitando, é interessante que você pegue um papel, pegue aí um lápis, uma caneta, para começar a responder as perguntinhas para ver se você assimilou o assunto. Vamos lá? Primeira questão, olhe bem, preste atenção. Os 4 calendários apresentados abaixo mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades. Temos aí, gente, 4 imagens: o calendário cristão, ocidental, islâmico, o judaico e o chinês. Com base nessas 4 imagens aí, nessas informações, pode-se afirmar que, letra A, o final do milênio 1999-2000 é um fator comum às diferentes culturas e tradições? Letra B. Embora o calendário cristão seja ele adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio? Letra C. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é o mais preciso que os demais? E letra D. A religião não foi determinante na definição dos calendários? E aí, gente? Vai pensando e vamos para a segunda perguntinha. Olha só, na questão 2, relacione as imagens a seguir como curta, média ou longa duração. Letra A. Na letra A, nós temos aí a moda dos anos 80. Essa moda dos anos 80, ela é de curta, média ou longa duração? Letra B. Observem bem a imagem. Temos uma crise do Oriente nos anos 80. Essa crise, ela é curta, média ou longa? Não sei, vocês que vão responder. Letra C, nós temos aí Alexandre o Grande, o Conquistador, no ano 336 a.C. Essa imagem representa curta, média ou longa duração? E letra D, nós temos uma partida, um jogo de futebol. E aí, galerinha, pensaram? Vamos às respostas? Vamos à correção? Vamos lá. Olha só, acertou quem respondeu a letra B. Muito bem se você escolheu a letra B, porque embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Por exemplo, no Brasil, né? 7 de setembro, a independência do Brasil. É a independência dos Estados Unidos também? Não, usamos o mesmo calendário, porém com fatos históricos marcantes dentro de cada sociedade. Então, acertou quem respondeu a letra B, porque a letra A, ela não tinha nenhuma questão falando comum a diferentes culturas e tradições, então isso a gente já exclui. A letra C também excluímos e letra D excluímos. Vamos para a questão 2, né? A questão 2 acertou quem respondeu letra A, média duração, muito bem. Letra B, também nós temos ali média duração, ok. E na letra C nós temos longa duração, Alexandre o Grande, que é lá da antiguidade, e temos na letra D uma partida de futebol, que é curta duração. Então é isso, queridos alunos. Se você não acertou essas questões neste momento, não se preocupe, né? Nós estamos aqui aprendendo e nas próximas, com certeza, você irá estudar. Então hoje o tema da nossa aula foi o quê? Foi o conceito de história, como que a história surgiu, quem inventou, né, a pessoa que utilizou a palavra história pela primeira vez, Heródoto, considerado o pai da história, e o papel, né, do historiador na sociedade de investigação e as fontes que ele utiliza, a ciência que auxiliam esse historiador, e também a questão do tempo histórico e tempo cronológico, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, viu?
Então, tchauzinho, até mais.